Olá, amigo! Que bom que você está aqui conosco para participar de mais um dia da nossa temporada, né? Casamentos Blindados. É uma série que a gente separou só para falar sobre as peculiaridades do casamento e de outros relacionamentos também, mas em especial do casamento. Muito bem, o tema de hoje é um tema bem interessante, extremamente necessário a gente conversar sobre ele, que são conflitos. Como solucionar conflitos nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos parentais, conjugais ou relacionamentos extra, né? Relacionamentos de trabalho, colega, vizinho. O que você pode fazer? Né? Como que você pode lidar com isso? Primeiro, o que é conflito? Então, conflito é uma colisão de ideias opostas, né? Isso, às vezes, é uma colisão de ideias que são mal interpretadas. Então, eu vejo essa situação deste olhar, o meu amigo vê neste olhar, o outro vê neste olhar, e assim cada um vê uma parte de um todo, né? Cada um tem uma verdade, né? Cada um tem uma percepção daquilo, e isso pode gerar conflito, porque nós não somos iguais. Então, a habilidade de se colocar no lugar do outro e pensar como o outro, eu estou vendo assim, mas se eu olhar deste lado, eu vou ver diferente. Realmente faz sentido o que ele está falando. Se eu olhar assim, eu também vou ver um lado diferente, um ângulo diferente. Se eu olhar assim, eu também vou ver. Então, esse meu olhar não é o único olhar da verdade. Para mim ter a verdade absoluta, eu teria que olhar o todo, né? Isso pode gerar brigas, discussões, né? Pode trazer assim um conflito de direitos, eu tô certa, não é você que tá certo, você sempre acha que você tá certo, e aquilo vai criando uma divergência de pensamentos. Na verdade, são divergências de pensamentos apenas, né? E não vale a pena você discutir. Olha o que Amós 3:3. Amós é um livro da Bíblia, tá? E lá nesse livro da Bíblia do Antigo Testamento diz assim: andarão os dois juntos, se entre eles não houver acordo? É uma pergunta. Será que dá para viver junto, para andar junto, para caminhar junto? Se entre os dois, né, não há um acordo, quer dizer, não há uma unidade de pensamento, ou de conceito, ou de objetivo, quer dizer, se eu quero fazer tal coisa, o outro não quer, não dá para a gente ir junto fazer aquilo, porque eu quero, ele não quer, não dá. Então, o conflito, ele é inevitável dentro do casamento. Todo casamento tem conflitos. E gerenciar, administrar esses conflitos é uma grande ciência. É isso que faz o casal viver muito tempo juntos. Eu estou quase 34 anos de casada com meu esposo, com o Jonas Júnior, e a gente vive junto há tanto tempo. Mas os conflitos houveram desde o início, desde o primeiro ano de casamento até hoje. Aliás, antes de casar já existiam conflitos, diferenças. Esses conflitos, eles são atiçados, ou são, digamos assim, a lenha propulsora, a energia propulsora do conflito é o olhar, é a percepção diferente. Eu percebo as coisas de um jeito, meu cônjuge percebe de outro jeito, e aí se eu não entro num acordo com ele, esse ambiente vai ficando frio, vai ficando agressivo, vai ficando rude, vai ficando cheio de espinhos, e aí chega um momento em que os dois não conseguem viver juntos, permanecer juntos, e tem que separar, porque cada um pensa de um jeito, não entram em acordo nenhum, né? Então olha aí a importância da gente tentar solucionar os conflitos. Nós fomos criados de forma diferente. Lembre-se, quando você estiver entrando em conflito com o seu cônjuge, ou o seu filho, ou seus pais, ou seus amigos, pense que aquela pessoa veio de um ambiente familiar diferente. Ela veio de uma cultura diferente da sua, né? Ela foi criada num contexto diferente. Mas nós somos irmãos, por que então que a gente briga? Porque tem um pensar diferente, tem a idiosincrasia, quer dizer, eu interpreto as coisas de um jeito, o meu irmão interpreta de outro, por isso há conflitos. Mas nós estamos na igreja, digamos, nós somos irmãos de igreja, por que a gente briga? Porque cada um tem uma percepção, um olhar diferente daquilo.
Às vezes até os dois têm boas intenções, mas um quer falar mais alto, o outro também quer. Eu sei da verdade, a minha verdade é a certa, a minha também. Aí fica brigando quanto, na verdade, os dois podem unir essa percepção e solucionar o problema e viverem bem. Então, a cultura é diferente, quando nos unimos a alguém, a cultura é diferente, os valores familiares é diferente, a história de vida é diferente um do outro, e ninguém concorda absolutamente em tudo com o outro. Sempre há incompatibilidades, né? É natural essa incompatibilidade. Muitos casais se separam nos primeiros anos de casados, porque nós temos incompatibilidade, né? Nós não entramos num acordo, nós não combinamos um com o outro. Isso depende muito da disposição. Eu quero, eu vou investir minhas energias emocionais, eu vou investir financeiramente nesse relacionamento, eu quero que esse relacionamento dê certo. Se eu quiser, provavelmente, vou investir tempo. Então, tempo, dinheiro e energia emocional, eu invisto. Se eu investir, provavelmente os conflitos vão diminuir. Porque eu amo, vou passar a amar aquela pessoa, ou aquele relacionamento, ou aquela situação. Né? Digamos assim, eu tenho colegas de trabalho. Se eu gosto do meu colega de trabalho, eu amo o meu colega, minha colega de trabalho, eu vou ceder em alguns momentos para resolver o conflito, para que não haja briga, para que não haja discórdia, para que não saia faísca, para que não pegue fogo. Né? Então, eu vou ceder uma vez, o outro vai ceder outro momento. Se você é cristão, se você acredita em Cristo, acredita na Bíblia, lembre-se do poder do Espírito Santo. Tem gente que pensa assim, impossível eu conviver com meu marido, porque ele é água e eu sou vinho, ele é vinho e eu sou água, ele é óleo, sabe assim? A gente não dá certo, a gente não se mistura, a gente não combina. Como assim? Por que então casaram? Por que namoraram? Então, existe sim, dentro dele, um potencial de se dar bem com você. Existe dentro de você um potencial de se dar bem com ele. Vocês já viveram, tem gente que se separa depois de 10, 15, 20, 30 anos. Que graça que tem separado depois de 30 anos. Não tem graça em momento nenhum, mas assim, se deu certo até agora, vocês possuem essa habilidade de resolução de conflitos. Os conflitos são inevitáveis. E diante do conflito, a gente pode se acomodar, a gente pode superar e mudar depois de solucionar o conflito, a gente pode crescer ou a gente pode adoecer ao resolver o conflito. Muitas vezes a solução do conflito usa-se técnicas erradas e adoece. Então, por exemplo, eu tenho um problema, minha conta de ar-condicionado, minha conta de luz veio muito alta. Então, o que eu posso fazer? Desligar o ar-condicionado? Ligar só para dormir, para esfriar o quarto e depois desligar? Como que eu posso fazer? Ou essa é uma forma, ou eu vou ao shopping e compro muitas coisas porque eu estou com muita raiva, estou muito nervosa porque minha conta veio alta. Percebe que usou instrumentos adequados, né, para solucionar o problema. O outro usou instrumentos inadequados, como ao invés de economizar, eu foi gastar mais porque eu estou nervosa, chateada, triste, decepcionada, frustrada. Percebe? Usar a técnica adequada para solucionar o conflito é muito irrelevante. Eu aprendi desse jeito. Tem gente que fala, eu sou desse jeito, aprendi assim, eu sou assim, eu vou morrer desse jeito, e você que se ajuste ao meu jeito de ser. Cuidado. Minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, então eu não concordo com você, você que está errado, você que tem que se ajustar à minha verdade, né? Então isso, gente, não é legal, isso é imaturidade, né? Porque eu sempre fiz desse jeito, isso significa que é o certo? Será que não há outra forma de fazer? Será que o meu cônjuge, o meu irmão, o meu amigo, não tem um outro jeito para resolver esse problema ou de fazer isso? A solução para os conflitos deve ser conquistada. Cada um deve conquistar, deve fazer a sua parte. É como eu não sou boa em futebol, mas eu já vi meu marido jogar bola há uns tempo atrás e eu já vi ele assistindo comentário de jogo. Então o que a gente percebe? Que a resolução de conflitos é como um jogo de futebol, que nós fazemos parte de uma equipe. Então eu faço uma parte, eu defendo o gol. Você ataca, você é o atacante da direita, não sei o que, o centroavante, não sei o que. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Se todos fizermos a nossa parte, o gol vai sair.
isto é, a vitória vai chegar, né? Isto é, a solução do problema ocorrerá. Então, vamos então agora ver como nós podemos tratar dos conflitos dentro do casamento. Então, primeiro, não fuja do conflito usando o silêncio como escape, né? Então, eu vou castigar o meu cônjuge ficando de boca calada, ficando quieto. Nem sempre o silêncio resolve as coisas, na maioria das vezes não resolve, mas é possível que em alguns momentos ficar calado é o melhor, né? Para não causar aí uma explosão atômica, né? Não causar ira no seu cônjuge. Então, fique em silêncio, mas naquele momento. Depois expresse a sua controvérsia, expresse a forma como você pensa, né? Usar o silêncio como uma arma para controlar o outro, para manipular o outro, para machucar o outro, isso não é bom. Não é nada bom. Existe, então, muitas vezes as pessoas usam o silêncio como um medo para não encarar o problema. Ai, não vou falar sobre isso. Não vou falar. Não vou, porque toda vez que eu falo isso a gente briga. Ai, não, ele fica chateado, ou ela chora. Não, então não vou falar. Não vamos tocar nesse assunto. Isso não é a melhor forma. O problema não será resolvido. Então, é necessário, quando estiverem dispostos, quando estiverem bem, confortáveis, encarar o problema e falar sobre ele. Ter uma conversa crucial. A fuga, como tipo de conduta, é uma forma de mentira. Pode ser? É como se fosse assim, eu não vou falar sobre isso, né? Eu não quero nem tocar nesse assunto. Eu omito a verdade, né? Então, quem omite a verdade está próximo mais da mentira, né? Eu não falo nada como se eu estivesse aceitando aquilo, como se eu estivesse de acordo com aquilo. Então, o cônjuge falador, ele deve criar ambientes, a cônjuge ou aquela pessoa que tem mais habilidade de falar, ela deve criar um ambiente de aceitação, de paz, né, de harmonia, para solucionar o problema, e não ameaças, agressividade, não, deve evitar-se. Então, o silêncio não é a melhor forma, ou não é a única, você pode usá-la esporadicamente. Quando o seu parceiro estiver muito agressivo, o seu companheiro, com quem você quer se comunicar, está muito agressivo. Ataque os problemas e não o outro. Às vezes a gente ataca o outro. Você é um incompetente, você não faz nada certo, você nunca. Então, assim, você está atacando a pessoa. Então, para resolver o conflito, o problema, você tem que ir direto ao conflito e não atacar a pessoa. Porque se você atacar a pessoa, aquele problema vai continuar e a pessoa ela vai ficar magoada e vai gerar outros problemas. Então, é importante que entre casais ou na família, o problema seja observado. É a luz, é a conta de luz o problema? Então, vamos olhar para a conta de luz. E o que eu posso fazer para diminuir a conta de luz? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Então, não atacar as pessoas, que às vezes a pessoa já tem uma dificuldade, né? Por isso que o conflito surgiu, porque ela tem uma dificuldade, ela, sei lá, ela tá magoada, ela tá triste, ou ela é doente, ou ela tem alguma coisa ali, uma situação ruim, então não adianta você atacar ela. O problema é o comportamento dela, ou o conflito em si. Às vezes o conflito nem está relacionado a alguém, e você tem que achar um culpado, e aí você ataca a pessoa que está próxima a você. Nem sempre isso é o melhor, na maioria das vezes não. Então não censure, jamais exponha a pessoa em público, jamais fale em público, ele fez isso, minha esposa é assim. Não use as lágrimas como chantagem, né? Qualquer coisa chora, né? Usa o choro para manipular o outro, para controlar o outro, porque sabe que o outro vai ficar muito desconfortável com o choro, e aí toda hora chora para resolver o problema. Não quer nem tocar no assunto e começa a chorar, né? Porque não quer tocar, não quer falar sobre aquilo. Então, seja sincero, seja autêntico, não manipule o outro, né, com lágrimas, com explosões, né? Então, ataque o conflito. Você tem que ter em mente o conflito, o problema. Identifique o problema. Que às vezes a pessoa nem identifica o problema. Mas eu estou me sentindo desconfortável, mas qual é o problema de verdade? Então você tem que parar para pensar.
né? Qual é o grau de emotividade em tudo isso, né? Às vezes a pessoa está muito dramática, ou ela está chorando, ou ela faz uma cena para o problema. Cuidado, viu? Provérbios 15:1 diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, é importante que você saiba como falar, né? Como que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar calmo, né? Nós temos aí uma palestra anterior aí que eu falei sobre a comunicação. Então assista ela que você vai entender, se você assistiu ela, você vai entender melhor como resolver os conflitos. Você vai ver que a comunicação é indispensável. Procure identificar a causa do problema. Quando o problema surgiu, o que causou aquele problema, o que já foi feito para amenizar as consequências deste problema, né? E aí, desse conflito, né? E aí eu vou atacar, digamos, usar minhas armas, meu cônjuge também, os filhos, todo mundo para resolver aquele problema ali. E aí, com certeza, se você tiver uma atitude amável, agradável, vai resolver o problema. Né? Outra coisa aqui, nunca fuja do assunto. Às vezes a pessoa foge, né? Começa a falar uma coisa e não sei o que, aí toca no outro assunto para desviar, né? Para que ninguém pense, para que não haja clareza ali daquele problema, porque não quer encarar o problema de frente. Tente não fugir do assunto quando ele está em pauta. Começamos a falar de uma coisa, vamos terminar aquele assunto antes de introduzir um novo assunto, principalmente se a sua comunicação for com homens, né? Você que é mulher, se você fosse comunicar com um homem, um filho, ou o marido, ou o patrão, ou o colega do sexo masculino, que tem uma mente mais objetiva, direta, não começa a falar uma coisa, fala outra, esse pensamento arborizado dificulta muito a solução do problema. Então, seja mais objetivo, mais direto. Não insira nas discussões questões que não são relevantes para solucionar o problema, né? Então, o problema sei lá, vamos voltar de novo à conta de luz. Então, não adianta você ficar falando de outras coisas. Concentre-se naquilo. Quanto mais energia vocês concentrarem para resolver o problema, todo mundo concentrar as energias, o problema será solucionado o mais rápido possível, né? Então, jogar o máximo de assuntos não resolvidos só dificulta, vai piorar e não vai chegar a uma solução nenhuma. Se você se desviar do assunto, nunca você vai resolver o conflito inicial, né? O conflito, aquilo que é a causa da sua conversa com a outra pessoa. Outra coisa também importante na solução dos conflitos é críticas e ofensas. Então, cuidado com as críticas e com as ofensas na hora da solução dos problemas. Essa menina está namorando, a culpa é sua. Porque você deixou, porque você não cuida dela, você é mãe, você que tem que cuidar, não sou eu. Não. A filha é nossa. O filho é nosso. Seu filho está usando droga, não sei o que, começou a beber, o problema é seu porque você não cuidou. Não, o filho é nosso, então o problema é nosso. Então vamos gerenciar este conflito. Às vezes já não está mais nas suas mãos, já depende já do outro. Mas tente aquilo que está sob seu poder, junte as forças para solucionar. Senão você vai destruir, né? Se você ficar acusando o outro, vai criar mais conflito ainda, e aquilo que era deste tamanho vai ficar ainda maior. Então, ajude o seu cônjuge dando aí, ao invés de criticando, dando ideias. Não basta criticar, você precisa participar com soluções, né, com ideias. O que você acha de tal coisa? Como que a gente pode fazer para consertar? Né? O que nós podemos fazer para amenizar as consequências desse conflito ou para solucioná-lo? Seja compreensivo. Então, a hora do conflito é uma hora que você precisa respirar, ficar calmo, ver o ponto de vista do outro, engolir, às vezes é necessário você engolir cobras e lagartos, né? Porque às vezes você tem certeza que você tem a verdade, que você é o único dono da verdade, mas não, o outro também pensa que ele é o único dono da verdade, e não você. Então, haja aí com uma razão genuína, tenha hábitos gostosos, seja educado, né? Aí a gente falou sobre, nós temos aí uma palestra anterior que fala sobre comunicação. Então, use todas as técnicas da boa comunicação juntos,
para tentar solucionar o problema. Suportar, né? A Bíblia diz que a gente deve suportar uns aos outros. Então, suportar significa servir de apoio, né? Sabe assim, uma muleta, né? Você precisa servir de apoio, você precisa ser tolerante, você precisa sustentar as birras, as crises do outro, para que sobreviva, né? Para que o relacionamento sobreviva. É necessário também que você ore. Você é um cristão, você acredita em Deus, ore. Ore juntos. Ore pelos seus filhos e ore com os seus filhos. Ore pelo seu cônjuge e ore por ele e com ele. Ore pelos seus amigos, ore pelo seu patrão. Ai, mas ele é injusto, não me paga o digno. Ore por ele. Ore pelos seus empregados, pelos seus funcionários. Ore para que ele tenha saúde, para que ele consiga continuar te servindo, te ajudando, amenizando, entendeu? Ore, orar, ameniza o conflito. Às vezes Deus, quando você ora, você se acalma, você respira fundo e Deus te dá uma luz, Deus te dá uma solução. Ele abre uma janela, uma porta. É muitas vezes através da oração que vem as ideias. Né? Lembre-se que você não está sozinho neste mundo, que você não está perdido sozinho aí, não, Deus está perto de você e Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força, energia, sabedoria para você resolver os seus conflitos. E se você não conseguir sozinho, busque ajuda. Busque ajuda a um pastor, a um médico, a um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, seja qual for o problema, busque ajuda. Que Deus te abençoe cada dia, todo dia, até o último dia, até o dia em que Ele voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.